Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente está indo aqui para o Lab 7, que é o último Lab de fato desse semestre. Eu espero que vocês tenham acompanhado bem durante esse semestre, que isso aqui, esse Lab assíncrono gravado tenha sido de alguma utilidade para vocês realizarem as tarefas. Então, nesse Lab a gente vai trabalhar com controle PID. No último a gente já viu o controle PI, explicamos por que o PI, discutimos, né, no relatório, por que o PI garante segmento de referência, por que o P não garante rejeição à perturbação, por que o PI garante rejeição à perturbação. E agora a gente vai passar para o PID, que é a última estratégia de controle que de fato a gente vai observar e analisar nessa disciplina. A gente vai voltar no tema de PI e PID, tanto P também, na disciplina de sistema de controle, na quinta fase, mas aqui a gente já vai ver um pouco do que é um controlador tipo PID. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Beleza? Tá. Aqui tem o roteiro do Lab, controle PID, qual que é a ação de controle, e a gente vai usar uma técnica que chama set point weighting, ou seja, ponderação da referência. Que em vez da gente ter a equação 1, a gente tem a equação 2. Aqui a gente tem um B vezes R, em vez daqui a gente tem um proporcional vezes o erro. Para esse lab, a gente forneceu para vocês, de novo, aquele problema do motor, que a gente já sabe, ele é um modelo de primeira ordem, contínuo, e a gente vai ajustar, a gente já tem os parâmetros, o KE, o KQ e o tal, e a gente tem, agora já para vocês, já passei para vocês aqui, o Simulink, que representa o controlador PID aplicado nesse modelo. Então tá aqui o Simulink, tá? Deixa eu botar aqui para o canto direito. A gente tem uma complexidade adicional em relação ao PI, porque a gente tem agora um termo, uma parcela derivativa. Então a gente tem o controle, que é essa parte aqui, é dado por Kc, né, que é o termo proporcional, vezes erro, mais Kc sobre Ti vezes integral do erro, que é a parte integral, mais TD, Kc vezes Td vezes derivado do erro, que é essa parte aqui, tá? Aqui faltou colocar aqui o sinal derivativo para analisar, também seria interessante. E o resto você já conhece, vocês já estão bem acostumados com esse modelo. Então, aqui, como é que a gente vai ajustar os valores de Kc, T e Td? É através de um método que chama método de Ziegler-Nichols, ele é um método clássico. A gente chama esse PID tipo ISA, porque ele é dessa forma aqui, é ação proporcional mais ação integral mais ação derivativa. Tem outras formulações de PID, mas esse aqui chama o PID tipo ISA. Então, como é que a gente vai ajustar os parâmetros? A gente vai ter que fazer uns ensaios em malha aberta e observar o que acontece. Desculpa, ensaios em malha fechada. A gente vai botar primeiro só um controlador P, então vai tirar essa parcela integral, tirar essa parcela derivativa, ou vocês podem colocar aqui ganhos estáticos zeros, né? E vamos aumentando o ganho do controlador, de pouco em pouquinho, bota um ganho inicial e vai aumentando, 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 até que a resposta seja oscilatória. Então, o que vai acontecer? Vocês vão observar que a resposta vai ser assim, do sistema. Vocês vão ter aqui o sistema, aqui tem a referência, certo? E a minha saída eu vou desenhar em azul. Primeiro a gente vai ter uma resposta assim, aí vocês vão observar, conforme vocês aumentam o KP, vocês estão mais ou menos chegando perto. Beleza, quase erro nulo, não é erro nulo, tem um erro. Depois começa a aumentar mais, vocês vão observar que a resposta começa a fazer isso aqui. Aumenta mais, até que tem um momento que isso aqui vira puramente oscilatório, uma senoide. Então, vai existir um valor do proporcional, que é assim, uma lei U é K0 vezes erro, certo? Que faz a saída oscilar aqui numa senoide, que nem o desenho. Quando isso acontecer, quando isso aqui for perfeitamente uma senoide, vocês meçam o período da senoide, certo? Tempo entre dois vales, ou tempo entre dois picos. E esse período a gente chama de T0. Ok?
Feito isso, com os valores de K0 e T0, a gente ajusta o sistema. Então, a gente tem que os parâmetros do controlador PID, KC, TI e TD, são dados por essa tabela aqui, ó. PID tipo ISA, KC é dado por 60% do valor de K0, TI é T0 sobre 2 e TD é T0 sobre 8. Então, beleza, vamos supor aqui que vocês acham, vamos supor aqui, né, K0 igual a 10 e T0 igual a 2 segundos. Pronto. Aí vocês sabem que o controlador PID vai ser tomado com KC igual 6, TI é igual 1 e TD igual 1/4, ok? Beleza, esse é o método de ajuste. Então, a gente vai ajustar os parâmetros e através desse método Ziegler-Nichols, e é importante ressaltar que esse método Ziegler-Nichols pretende uma resposta em malha fechada, então que o segundo pico seja menor que 1/4 do primeiro pico. O que a gente quer dizer isso? Quando entrar uma perturbação no sistema, peraí. Então vamos supor que em malha fechada ele está regulado. Então aqui a gente já tem ômega seguindo uma referência, que é ômega, certo? Ômega já aconteceu alguma coisa, ômega seguiu a referência. Aí entra uma perturbação no sistema, ok? Então nesse momento aqui entrou uma perturbação TQ. Qual que é a resposta que a gente espera, certo? Isso aqui tem que ter um momento que ele vai sair, certo? Do meu equilíbrio, vai voltar para o equilíbrio e pronto. Então a gente tem aqui a amplitude do primeiro pico, qual que é a amplitude do segundo pico é menor que 1/4 da amplitude do primeiro pico. Então a relação entre aqui, esse é o primeiro pico, certo? Que é o primeiro pico que eu tenho. Vamos falar que isso aqui é P, e aqui eu sei que o Ziegler-Nichols garante que isso aqui é menor que 1/4 de P, certo? É o método de ajuste para isso, ok? Isso é importante porque quando a gente ajusta um controlador, a gente não quer que a resposta seja muito oscilatória. Então a gente ajusta através do método Ziegler-Nichols para garantir que a gente tem uma resposta com pico mais ou menos controlado, que eu posso ter até um pico alto, mas esse pico vai decair rapidamente até eu convergir para algum lugar, ok? Então tá, observe os sinais relevantes, principalmente a ação derivativa, o efeito do ruído, e aplicando o integral de referência, perturbação e discuta. Observem que aqui dentro, se a gente entra aqui no modelo motor, existe um sinal de ruído aqui, né? Ruído está associado à minha saída ômega, ok? Então, o que acontece se eu tenho uma saída ômega ruidosa? Vamos supor que eu vou desenhar ômega, eu vou falar que o meu ômega que eu meço, é o ômega real mais uma parcela de ruído. Então, supondo aqui que o meu ômega tem esse comportamento assim, bonitinho, o meu ômega ruidoso, que é o que eu meço, vai ter uma coisa em volta disso aqui, por causa que o ruído está atrapalhando as medições. Isso é comum em sistema de controle, a gente vai ter os sensores que vão ter ruídos atrelados a eles. E o que acontece quando a gente toma ação derivativa? Qual que é a ação derivativa? É essa parte aqui. O derivativo é KCTD DE dt, certo? O que acontece se eu derivo um ruído? DE dt é o quê? Vamos observar aqui. DE dt é dr menos dy. A gente sabe que a referência é constante, então a derivada da referência é zero. Então, aqui, dr dt menos d ômega dt. Isso aqui é zero. Então, dt é zero para referências constantes, né? A gente vai voltar a discutir isso aqui. Mas vamos supor que isso aqui é zero, a referência é constante. D dt é menos d ômega, que pode ser dado por d ômega r mais h. Então, menos d ômega r dt menos dn dt. Qual que é a derivada de um ruído? No sinal de ruído, se a gente separa esses dois sinais, a gente pode desenhar aqui só o sinal de ruído. A gente tem zero, é um sinal assim, né? Qual que é a derivada
para 2 pontos consecutivos do ruído. Então, se a gente tem 2 pontos de ruído muito, deixa eu botar o vermelho aqui, muito distantes aqui um do outro, a derivada pode ter um valor muito alto, porque essa inclinação aqui pode ser muito alta. Observe que a gente pode ter inclinações muito altas aqui, certo? Então, esse termo aqui, dn, pode corromper a resposta do sistema, porque a gente pode estar dando um sinal que é muito afetado pela parcela ruidosa. Então, é isso que a gente espera que vocês discutam aqui. O que acontece com a ação derivativa, se eu tenho mais ou menos ruído? Uma coisa que vocês podem fazer é entrar aqui no modelo motor e aumentar esse ganho aqui, tá? Ah, bem, aqui tá travado, mas vocês podem copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, certo? E colocar isso aqui somado na saída e aumentar o ganho. Porque daí vocês observem o ruído mais influente na resposta, o que vai acontecer com o sinal de controle? Se o ruído for maior, aquela derivada vai ter um efeito mais intenso, e isso vai acontecer o que com a parte derivativa? Vai atrapalhar muito a resposta, o sinal piora, melhora. Então agora com o PID a gente tem um problema a mais a tratar, que é o problema do ruído. Bem, agora a gente vai ajustar, mude a lei do PID para a lei 2. Observa que a lei 2 tem duas mudanças. Eu falei que tinha a parte proporcional era BR menos Y, em vez de só R menos Y, e a parte derivativa, em vez de ser mais TD erro, é menos TD Y. Por quê? Posso voltar aqui nessa discussão aqui. Lembra que a derivada do ruído é igual à derivada da referência menos a derivada da saída? Quanto vale de fato a derivada da referência para uma mudança de referência tipo degrau? Se a gente tem uma referência aqui, valor constante aqui, isso aqui é R, tá? R de T. É uma referência constante. Nesse momento, ela muda para outro valor. Aqui eu tenho R barra, aqui eu vou ter R duas barras. Qual que é o valor da derivada do sinal dr dt? É zero. Aqui é tudo zero. E daqui para frente é zero. Mas nesse ponto, ela tem uma variação instantânea, certo? De amplitude diferente de zero. Então, nesse ponto, ela tem um valor muito alto e depois cai, né? Porque pensa que a referência mudou, foi de 0 a 10 em 0,1. Qual que é a derivada? Né? Se a gente calcula numericamente, a gente tem 10 dividido por 0,1. Se ela mexeu em 0,01, a gente tem 10 dividido por 0,01. Né? Se a gente mexe instantaneamente, esse denominador é algo muito pequeno, é o limite. Então, qual que é a derivada naquele ponto? É o limite de, vamos supor, epsilon tendendo a zero, de R duas barras menos R barra de epsilon. E isso aqui é infinito. Então, esse termo dr dt, na verdade, ele é zero, infinito, zero. Então, ele não contribui em nada com a ação do controlador PID. Então, a gente vai substituir na ação derivativa, a gente vai escrever isso aqui. O derivativo é dado por Kc vezes Td, menos aqui, d ômega dt. Eu ia escrever y, mas aqui é d ômega. Peraí. Ok? Aqui menos. Por isso eu estou substituindo aqui na lei 2 esse termo aqui, que é o termo TDDE, por menos TDDY. E por que eu vou ponderar com um B a parte proporcional? Pessoal, eu cortei o vídeo de umas partes, então só vou continuar aqui. Por que a gente vai adicionar aquele termo B no sinal de controle? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tá. Então, a gente tem aqui a equação 2, que, diferentemente da equação 1, a gente tem esse termo B, que está ponderando a parte proporcional, a parte da referência na parcela proporcional. A gente já explicou por que eu vou substituir a derivada do erro por derivada da saída, porque a derivada do erro é a derivada da referência menos a derivada da saída, e a derivada da referência só vai atrapalhar, na verdade ela não adiciona nenhuma contribuição relevante, e por que a gente vai trocar a parte proporcional por KCBR menos Y. Então a gente tem o quê? A gente tem que a parte proporcional é dada, no sistema normal a gente tem, parte proporcional é KC vezes R menos Y, e eu estou
sugerindo substituir isso aqui. Isso aqui vai ser substituído pela uma parte proporcional nova, que vai ser KC vezes BR menos Y, com B, isso aqui está especificado no relatório, entre 0 e 1. Tá? Vamos observar a resposta do sistema e a gente vai analisar o que esse termo aqui, BR, contribui na resposta. Se a gente pensar, eu vou botar a minha câmera um pouquinho aqui para cima. Se a gente pensar na resposta do sistema aqui que a gente tem, supondo lá que a gente está, a minha saída Y, ou nesse caso é ômega, né? É a velocidade de giro do motor, está lá em um certo ponto, ômega barra, seguindo uma referência. Então a gente tem aqui a mudança de referência R, aqui a minha referência R, mudou de valor, e a minha saída estava lá seguindo a referência e mudou de valor. Vamos lá para um outro ponto, ok? Observem que eu tenho uma característica de pico, que é essa resposta que vocês vão observar quando vocês testarem o motor, esse simulink do motor. E qual que é a minha parcela proporcional aqui? Aqui a gente tem 0, porque se eu estava seguindo, vamos botar aqui o proporcional, a gente tem o sinal de controle proporcional dessa lei aqui, tá? Eu estou fazendo essa lei tradicional. Eu estou em 0, né? No momento antes da mudança de referência, eu estou em U proporcional igual a 0, porque eu estou seguindo referência, então é KC vezes erro e o erro é 0. Isso aqui é erro, KC vezes erro e o erro é 0. No momento que eu tenho uma mudança de referência, o que acontece? Eu vou ter um pico, né? Porque eu tenho KC instantaneamente vezes R, que é instantaneamente um degrau. Então eu vou ter um pico nesse momento de mudança de referência. Eu vou ter um pico e depois eu vou voltar para 0 à medida que ômega se aproxima da referência, a minha saída se aproxima da referência, ok? Então essa é a minha parte proporcional. E qual que é o valor desse pico aqui? Instantaneamente, eu tenho o quê? Vamos pensar aqui, qual que é o proporcional avaliado no tempo LT barra, que é o momento de troca de referência. É o quê? É KC vezes a referência nova, que eu chamei isso aqui de R, vamos chamar isso aqui de R barra, certo? Minha referência nova, KC referência nova, menos Y, que é a referência velha, que é esse valor aqui, certo? Eu estou nesse momento de troca aqui. Nesse momento aqui, eu estava em Y igual, minha saída era ômega barra, e eu quero ir para minha referência nova, que é R, só para não confundir, eu vou botar R duas barras, ok? Então eu tenho KCR duas barras menos ômega barra, certo? Isso aqui é constante. Isso aqui é um valor que eu conheço, é o valor passado da referência. Então a gente pode reescrever isso aqui como KC vezes ΔR, certo? Que é a amplitude desse degrau de referência, né? Isso que eu estou chamando de ΔR. Maior o degrau, maior esse termo aqui, maior a amplitude do degrau, e maior vai ser o pico, né? O proporcional avaliado em T bar. Então, maior vai ser esse pico aqui, certo? Então, como é que eu corrijo isso? Exatamente adicionando esse termo do set point weight. Por que eu vou corrigir isso? Porque conforme eu diminuo o pico no meu sinal de controle, eu vou observar que o pico na minha saída vai diminuir. Então, se eu tenho aqui um pico menor, qual que vai ser o valor de pico se eu adiciono esse B aqui? Né? Eu vou adicionar B aqui, então aqui vai adicionar um termo B. Então, o meu valor de pico vai ser dado por KC BR duas barras menos R barra, ok? Então eu estou ponderando isso aqui. Então eu estou diminuindo o valor do pico, porque o R duas barras é o segundo valor da referência. Se eu pondero o valor do pico, o meu novo sinal de controle com essa set point weight vai ser o quê? Que é 0. Estou em 0, tenho um pico e volto para 0. Certo? Aqui tem 0. Eu estou diminuindo esse valor do pico. Se eu diminuo o valor do pico, eu diminuo a resposta transitória, o pico da resposta transitória da saída. Então a saída, em vez de fazer esse pico grande aqui, vai fazer um pico
menor e vai chegar em R. Essa é a ideia do set point weighting, porque eu vou tirar esse pico da ação de controle, causado pela variação instantânea do degrau, então eu vou tirar o pico da saída. Por que isso é importante? Vamos ser práticos. Se a gente tem um motor lá, e a gente está controlando esse motor para ele estar seguindo uma referência de 3 radianos por segundo. Ele está operando, girando a 3 radianos por segundo. Só que se ele roda a 4 radianos por segundo, ele mexe numa pá, ele está atrelado lá num sistema e isso pode estragar o sistema. Supondo que ele, ou não vai ser uma região, uma zona controlável ideal, por questões operacionais, eu não posso rodar a 4 radianos por segundo. Se eu tenho um pico, eu mudo de referência de 2 para 3, e eu tenho um pico que bate em 4, eu faço isso aqui, ó, vou fazer outro desenho aqui. Se eu tenho um sinal, a velocidade do motor, eu estou controlando ela aqui em 2 radianos por segundo, certo? Aqui é 4 radianos por segundo. E eu mudo a referência para 3, então eu estou controlando a 2, eu mudo a referência para 3, ela bate em 4 e depois cai para 3, isso aqui é indesejável. Então eu quero diminuir esse pico para ter uma resposta mais suave, para ter uma resposta desse tipo aqui. Não necessariamente bato lá em cima. Vamos supor aqui que eu bato no máximo em 3,5. Então eu quero diminuir o pico. Por isso eu vou adicionar na parte proporcional aquele set point weighting. Então aquele BR menos Y, em vez de R menos Y. Então, nessa questão, eu quero que vocês observem o que acontece com a resposta para valores diferentes de B. E se, de fato, B compromete o segmento de referência ou só muda no pico? Qual que é a parcela da parte P e D que vai garantir o segmento de referência? Né? Lembra que a parte integral tem ação integrativa que faz o erro convergir para zero. Então, analisem eu preciso que vocês analisem todas as respostas e discutam os possíveis comportamentos para valores diferentes de B. O que acontece com o aumento B e o que acontece quando eu diminuo B entre 0 e 1. Certo? Então, aqui, essa é a questão 2. Por que a gente vai... não, desculpa, a questão 5. Por que a gente vai adicionar o set point weighting? E 4 tem a ver também com essa discussão. Qual que é a resposta transitória? O que acontece quando eu aumento o KC, diminuo o KC? Qual que é o pico que eu observo? Então, é isso que vocês têm que discutir na 4 e na 5, em relação a esse pico da lei de controle para mudança de referência. A parte 6... Desculpa, eu pulei a parte 3, então a parte 3 é bem importante, que é a questão de ruído, né, na saída. Então vamos supor que é o seguinte: no sistema real, a gente tem sensores que fazem as medições do sistema e sensores são naturalmente corrompidos por ruído. Então a gente tem aqui o nosso controle PID, certo? Esse é o nosso controlador PID. Eu tenho uma realimentação da saída. Eu tenho um sinal de controle colocado no meu motor, certo? No meu motor. E eu estou medindo a saída do motor, que é ômega, certo? Só que, na verdade, eu estou medindo ômega. Então, eu tenho aqui ômega medido. Tem algum sensor, um velocímetro ali atrelado ao eixo de giro do motor que me dá a medida da velocidade de giro do motor, certo? Então, eu estou realimentando ômega medido. Só que, de fato, ômega medido, eu posso escrever ômega medido como a velocidade de giro real, ômega, mais um termo de ruído. Por quê? Supondo aqui que a minha velocidade tem esse comportamento aqui. Tá? Quando eu tenho uma mudança de referência. Esse é o ômega real. O ômega medido é alguma coisa assim. Como a gente observa lá na resposta, tem um ruído associado aqui. Isso aqui é o ômega medido. E é com base no ômega medido que eu estou decidindo a minha lei de controle PID, certo? O meu PID está sendo baseado em ômega medido. Então, o ruído atrelado à medição vai atrapalhar a minha lei de controle U, certo? Então, é isso que a gente quer que vocês analisem aqui. A gente tem que a minha lei de controle pode ser dada por 3 partes. O proporcional, que é KC vezes erro. Então, eu só vou fazer o seguinte. Erro é R menos Y. Então, nesse caso, desculpa, R menos ômega, certo? Ômega medido. Então, a gente tem que erro é R menos ômega menos ruído. Então, o erro é erro real, o erro de segmento de verdade,
menos o ruído. Tá? O erro real é R menos ômega. Ok? Então, parte proporcional é Kc vezes erro, então, que é igual a Kc vezes erro real, que é a parte verdadeiramente que eu estou me importando, menos Kc vezes ruído. Aqui, claro, posso ter o set point weighting e tal, mas a primeira coisa que você tem que analisar, qual que é o efeito de Kc vezes ruído na parte proporcional? O que isso diz a respeito do meu sinal de controle? Se eu tenho muito ruído na saída e eu tenho um Kc grande, o que acontece com a minha parte proporcional? Também vou ter ruído na atuação? Isso pode ser muito ruim porque isso pode até quebrar o atuador, né? Se eu estou botando lá 3 volts mais ou menos 0,1, variando todo o tempo, eu posso quebrar o atuador. Então, observem isso. Também na parte integral, como é que é a parte integral? O integral é Kc sobre Ti, certo? Integral do erro, ex dx, que pode ser escrito como Kc sobre Ti, integral do erro real, dx, real x dx, menos Kc sobre Ti, integral do ruído, nx dx. Qual que é o efeito de fato dessa parcela aqui? Integral do ruído na parte integral. Também tem que ser discutido qual que é a integral de um ruído de um sinal branco, um sinal distribuído no espectro da frequência com componentes em todas as frequências. O que eu quero dizer? Quando vocês ligam a TV, uma TV analógica, faz aquele chiado. Isso é um ruído branco. Considerem que o ruído é branco. Tem um componente espectral, vocês ainda não viram domínio da frequência, mas considerem que o ruído tem parcelas em todas, ele pode ser escrito como um somatório de senoides de todas as frequências do tempo. Não interessa muito essa parte aqui para a disciplina, mas qual que é a integral do ruído branco? Isso aqui vai influenciar a minha parte integral também. Por fim, qual que é a influência na parte derivativa? O derivativo é Kc/Td, certo? Vezes derivada do erro dt, que eu posso escrever como Kc/Td, derivada do erro real dt, que é a parte que eu estou preocupado aqui. Lembra que eu posso substituir isso por menos dy, né? Então vai aparecer menos d ômega real menos Kc/Td, derivada do ruído. Qual que é a influência da derivada do ruído? Então essa parte fazer uma análise um pouquinho mais profunda na parte derivativa. Observem que um ruído é um sinal desse tipo aqui, né? Em 0, supondo que o ruído é branco, tá aqui T, 0, o ruído é aqui uma coisa assim. Ok? Como que eu calculo a derivada? O que o Simulink faz por trás, ou qualquer controlador faz por trás para calcular uma derivada? Ele faz uma aproximação da derivada por 2 pontos e um período de tempo, né? A gente já estudou isso em sala, mas ele vai pegar 2 pontos consecutivos aqui, certo? E aproximar a derivada por essa tangente que passa pelos 2 pontos. Então, a derivada, de fato, do ruído, de ruído do tempo em um tempo qualquer, vai ser dada por ruído num tempo mais ΔT, certo? Menos ruído do tempo, nesse momento de tempo, derivado por ΔT, dividido por ΔT. Eu vou estar aproximando, de fato, a derivada por isso aqui. O que é ΔT? O período de tempo de amostragem desse sistema de controle ou de aproximação da derivada. Supondo que ali no Simulink ele tem o passo de amostragem, que é um passo muito pequeno, o passo de derivação, que é um valor muito pequeno, certo? Beleza. Então, qual que o que a gente tem aqui? A gente tem 2 termos consecutivos. O ruído é um sinal que varia bruscamente, então eu posso aqui ter um termo lá em cima e um termo lá embaixo, e uma inclinação muito brusca aqui. Aqui eu posso ter valores, sei lá, mais 1, menos 1. Então tem uma diferença grande, derivado, ou dividido, desculpa, por um valor muito pequeno. Isso aqui é muito pequeno, certo? Então, isso aqui tende a infinito, porque eu estou fazendo uma divisão de um termo grande para um termo muito pequeno, certo? Quando eu faço uma derivada, uma aproximação da derivada suficientemente boa, eu estou fazendo o limite de ΔT para 0. Então, quando eu tenho 2 termos que
são muito distantes um do outro, aquela tangente tende a ser vertical, certo? Que é uma tangente com inclinação vertical, ou seja, derivada infinita. Então, obviamente, esse termo do ruído aqui atrapalha uma parcela derivativa. Façam testes no Simulink. Vocês venham aqui no Simulink e aqui, vocês podem até abrir aqui o motor, vocês vão observar que tem um termo de ruído, vocês podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar isso para fora aqui, somar na saída, né? Botar aqui um somatório, somar na realimentação e botar um ganho maior aqui, botar 50. Tá um ruído grande para observar como a parcela derivativa, vocês observem, o sinal derivativo vai ser atrapalhado por esse ruído. Tá, e como que a gente pode resolver o problema do ruído? Então, fazer uma analogia para vocês com a ideia do filtro de realimentação, que é o que pede na questão 3. Como esse ruído poderia ser melhorado considerando o uso do filtro de realimentação aplicado na medição de VP. Então, o que eu estou falando aqui? Deixa eu ver aqui se eu tenho o desenho. Tá, vou desenhar de novo. Então, supondo que a gente tem aqui o nosso sistema, ele tem aqui o PID, ele tem o sinal de controle U, que está atuando no meu motor, e aqui eu tenho o ômega medido, certo? Em vez de realimentar o ômega medido, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o ômega medido por um filtro, vou chamar isso de F, e entregar para o PID ômega filtrado. A ideia é o quê? Se eu passo aqui ômega medido no meu filtro, eu tenho ômega filtrado, a ideia desse filtro é que o ômega filtrado seja aproximadamente igual a ômega real. Que eu corte fora, porque a gente sabe que ômega medido é o quê? É ômega real mais ruído. Que o filtro corte fora esse termo ruído. Só que eu não sei a amplitude ou esse sinal no tempo. Então, como é que eu vou fazer esse filtro? Então, vou fazer uma analogia aqui com vocês com uma piscina ou com um tanque. O Júlio provavelmente já fez essa analogia para vocês, mas supondo que a gente tem um tanque, tá? Um tanque cilíndrico. Então, aqui tem o desenho de um tanque, mais ou menos. Tem aqui o tanque, mais ou menos. Mas aqui tem a base aqui do tanque, certo? Ele é um tanque cilíndrico de área de base constante, área A. Aqui, nesse tanque a gente tem um nível, a água dentro do tanque está em um certo nível H, e a gente coloca aqui uma vazão de entrada VE, e tem um furo aqui na saída do tanque, que tem uma vazão de saída VS, tá? Então, o tanque vai ser como um filtro. Vamos entender o tanque como um filtro. Eu coloco VE, ou seja, eu coloco o ômega, e eu observo VS, observo ômega filtrado. Então, vamos supor aqui que o tanque, quando eu tenho um furo no tanque, a gente pode falar que a vazão de saída de água é dado por uma proporção alfa, vamos botar alfa, vezes o nível do tanque, certo? E eu tenho VE, que é a minha entrada. O que acontece se esse tanque é muito pequeno? Vamos supor que essa base aqui, essa área é pequena, então eu tenho um tanque que comporta um volume pequeno. Eu estou colocando aqui uma vazão por uma torneira, eu abro uma torneira em cima desse tanque, supondo aqui que eu tenho 3 litros por segundo mais um ruído, certo? Quando eu abro bastante uma torneira, eu começo a ter aquele comportamento ruidoso. Aquela torneira abre e começa a sair água para tudo quanto é lado. Tem uma vazão constante somada com o termo ruidoso, certo? Se esse tanque tem uma área da base pequena, ele comporta um volume pequeno, então a influência da minha torneira, do meu sinal ruidoso de entrada, no nível o nível vai variar bastante conforme o ruído. Então a gente vai ter um nível variando no tempo bastante. Então, como a minha saída é uma proporção do nível, o meu sinal de saída também vai ser ruidoso, né? Observa que no momento que eu tenho um tanque de área muito grande, o que acontece? Se eu tenho uma área muito grande, pense numa piscina com borda larga muito grande, um tanque, certo? Se eu abro lá uma torneira com bastante ruído, mas eu tenho um volume muito grande de água, o nível quase não vai variar, certo? Porque o nível vai variar, a variação do nível é o que entra menos o que sai. E se eu já tenho um volume muito grande ali, não vai fazer muita diferença se eu tenho ruído na entrada, o nível vai variar pouco, ok? Essa é a ideia principal.
Então, se eu tenho uma área da base maior, o meu nível varia menos e por isso a minha saída, que é a vazão de saída, varia menos também. Então, vamos ajustar essas ideias matematicamente aqui. A gente sabe que VS, a vazão de saída, que é o sinal filtrado, né? A gente está fazendo essa analogia, é alfa vezes H. Então, a gente também sabe que derivada dVS dt é alfa vezes dH dt, beleza? Certo. E a gente sabe que a derivada do volume, por conservação da massa, a derivada do volume da água naquele tanque é tudo que entra, V entrada, menos VS. Tudo que sai, vazão de entrada menos vazão de saída. E a gente pode reescrever isso como a área da base, porque o volume é a área da base vezes altura, vezes nível, e a área é constante, então a derivada do volume é a dH dt. V menos Vs. A gente pode reescrever isso da seguinte forma: dH dt é 1 sobre A V menos Vs, certo? E a gente pode substituir essa equação aqui. Então, a gente obtém, então, o quê? A gente obtém derivada da saída, dVs dt, da vazão de saída, é alfa vezes dH dt. Então, alfa sobre A, beleza? VE menos alfa sobre A, Vs. Vou reorganizar essa equação da seguinte forma, vou multiplicar tudo por alfa sobre A sobre alfa. Então, A sobre alfa dH dt é igual VE menos Vs. Passo esse Vs para lá. Opa, aqui tem derivada de Vs, né? Passo isso para lá. Então, A sobre alfa dVs dt menos Vs é igual a V. Então, isso aqui é um sistema de primeira ordem, né? Que relaciona, isso aqui é mais, perdão, que relaciona a entrada. Então, se a gente observa aqui o tanque, a gente tem uma entrada VE e tem uma saída Vs. O ganho estático entre a entrada e a saída é esse ganho aqui, é 1, certo? Então, a relação entre VE e Vs é 1 e tem uma constante de tempo dada por A. Isso aqui pode ser entendido como uma constante de tempo do filtro, A sobre alfa. Então, vamos observar a resposta desse tanque. Como é que seria a resposta para um degrau ruidoso em VE? A gente tem VE, mudo lá para 3. Lembra que eu falei que VE, estou com um probleminha aqui, VE é igual a 3 litros por segundo mais um ruído. Então, esse aqui é o sinal VE, tá? Um sinal ruidoso, que é a torneira abrindo com bastante ruído. Então, esse aqui é VE. O que acontece com VS? Se eu tenho uma área muito grande, isso aqui vai ter uma constante de tempo maior e o sistema vai fazer isso aqui. E vai convergir para o valor de VE com ganho estático unitário, certo? Isso aqui é VS. Se eu tenho uma área pequena, isso aqui vai ter uma resposta mais rápida, vai subir mais rápido, só que eu vou ter mais influência do ruído, certo? Faz sentido. Faça analogia com os dois tanques. Um tanque muito grande, eu demoro mais tempo para perceber a relação entre a vazão de entrada com a vazão de saída, certo? Vai ter ganho estático, algum tempo o tanque vai estabilizar na altura, no nível tal, então a vazão de saída vai estabilizar em alfa vezes esse nível, só que eu vou filtrar aquele ruído, não vou ter mais a influência desse ruído. Ao passo que num tanque muito pequeno, eu já observo que a variação do nível é mais rápida, porque eu tenho menos volume, então eu tenho mais influência daquele nível que eu estou colocando, daquela vazão de entrada que eu estou colocando, e então eu respondo mais rápido, só que eu também vou absorver bastante ruído para minha saída, que é a vazão de saída do tanque. Ok? Feita essa explicação, vamos voltar lá para o exemplo do motor e vamos entender como é que a gente vai fazer um filtro. Um filtro de realimentação, então, pode ser escrito como
da seguinte forma. Tal filtro, certo? D ômega filtrado, a gente está com velocidade do motor, d ômega dt, mais ômega filtrado é igual a ômega medido. Certo? Então, essa é a lei aqui de implementação do meu filtro. Então, ômega DO. Então, aqui, nesse filtro aqui, eu boto uma EDO de primeira ordem. Tal, d ômega filtrado dt, mais ômega filtrado é igual a ômega medido. Isso vai fazer com que o ômega filtrado pegue só a parcela principal de ômega R, do ômega medido, e corte fora a parte do ruído. Então, essa é a ideia. Como é que vocês vão implementar isso em MATLAB? Vocês vão implementar aqui uma realimentação como um sistema de primeira ordem. Então, a gente vai ter, como é que a gente implementa isso lá no Simulink, né? A gente tem que d ômega dt, d ômega filtrado dt é 1 sobre tal filtro vezes ômega medido menos ômega filtrado. Beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o motor, vou colocar aqui M, e a gente tem aqui ômega medido. Isso aqui vai passar, vou fazer o seguinte, ômega medido menos ômega filtrado, boto aqui mais menos ômega filtrado, passo por um ganho, 1 sobre tal filtro, coloco isso aqui num integrador, né? Passo por um ganho, integro, 1 sobre S, aqui eu tenho ômega filtrado, que realimenta aqui no menos, e isso aqui que vai ser passado para o meu P&D, que vai calcular minha lei de controle U. Ok? É isso que vocês têm que fazer. Observem que, então, só tem um parâmetro de ajuste para esse filtro, que é esse valor de tal filtro. Como que vocês vão escolher isso? Se vocês escolherem uma constante de tempo do filtro muito grande, a gente vai ter um problema, porque o meu motor responde em 2 segundos, porque a constante de tempo do motor, a gente observou lá nos labs passados, que era tal igual a 2 segundos. Se a gente tiver uma constante de filtro maior que isso, o que a gente está observando na resposta? Na verdade, é a resposta do filtro, né? A gente tem que ter uma constante de tempo coerente com a nossa aplicação. E isso vai ter uma balança, um trade-off, né? Mas uma constante de tempo do filtro maior, a gente vai estar filtrando melhor, porque é a analogia com aquela área da base maior. Só que a gente vai estar observando a resposta do filtro, não a resposta do sistema, porque a gente está cascateando dois sistemas. Sistema do motor mais filtro. Então, tem que fazer uma análise coerente do que a gente tem como tal F, porque a gente tem um objetivo de controle. A gente quer que o sistema em malha fechada, por exemplo, tenha uma resposta 2 vezes mais rápida que em malha aberta. Então não faz sentido eu colocar um filtro muito lento que atrapalhe o meu sistema, ok? Então observem isso. A gente normalmente a gente usa o termo constante de tempo dominante para a constante de tempo que realmente importa no sistema. Então, a constante de tempo de malha aberta dominante tem que ser a constante de tempo do motor, 2 segundos. Então, o filtro tem que ter uma constante de tempo menor que isso. Como base, vocês podem começar com tal filtro como 1/10 de tal, que é a constante de tempo do motor, e daí tentar fazer ajustes para escolher tal filtro. Feito isso, vocês vão ter feito a questão 3, a gente já discutiu o set point weighting, que é a questão 5. A questão 6 é bem importante, como é que a gente faria um código discreto para a lei de controle 1? Supondo que esse sistema é discreto, como é que a gente substitui a lei de controle 1 ou a 2, tanto faz, né? Mas aqui ele está falando... Bem, a lei de controle pode ser tanto a 1 quanto a 2. Como é que a gente aproximaria isso por um sinal de tempo, tempo discreto? Ou seja, como que a gente faria a lei de controle num código? U de K é o quê? Como que a gente faria isso? Em um passo só, né? U de K é o quê? Se a gente tem erro de K menos 1, erro de K menos 2, como variáveis conhecidas. A gente pode também ter U de K menos 1, U de K menos 2, como variáveis conhecidas. Isso aqui é bem importante, porque de fato, quando a gente aplicar controle PID, a gente vai aplicar isso em microcontroladores, né, que vão controlar sistemas contínuos, mas a implementação vai ser em tempo discreto. Então, para isso, vocês têm que escrever a lei de controle U. U de K, vocês podem escrever isso como U proporcional de K mais U integral de K
mais o derivativo de cá, certo? Como que vocês vão aproximar a derivada? Como que vocês vão aproximar a integral? Essa é a discussão que tem que ser feita aqui, certo? Façam um código discreto e substituem, vocês podem substituir toda essa parte aqui, que é a parte do controlador, certo? Por um código. Podem usar aqui, lembra do MATLAB Function. A gente tem aqui a MATLAB Function, que permite vocês criarem aqui um sinal de controle PID, que mede, aqui vai ter o filtro de alimentação e tal, mas que, com base no erro, calcula o sinal de controle. É importante que vocês discutam como fazer realmente a parte da integral e a parte da derivação. Como é que vocês vão aproximar no tempo discreto a parte da integral e da derivação, tá? Uma coisa importante para vocês saberem o passo de tempo que esse sistema opera, o Simulink opera com o passo de tempo. Na verdade, ele é um sistema discreto que tem um tempo de operação. Vocês vêm aqui em File, Simulation, Model Configuration Parameters. Tá? Vocês vão abrir aqui. O Simulink difere aqui, esse é o meu Simulink é o 17A, do sistema da UFSC é o 13, mas ele tem um passo de operação. Então ele está carregando aqui. Ok. Então, aqui vai ter essa opção Solver. Aqui é o tempo de inicialização da simulação, tempo final, que é esse valor que vocês colocam aqui, o 100. Vocês podem colocar aqui Fixed Step, ok? E podem escolher aqui ODE 1 Euler. Opa. Não. Desculpa. Variable Step. Onde que eu coloco o tamanho do... Ah, tá. Desculpa. É Fixed Step. Tá certo? ODE 1 Euler. E aqui nas opções adicionais, Additional Options, vocês podem colocar o período de tempo que vocês querem aproximar o sistema contínuo por um discreto. Então, vão fazer uma amostragem a quantos segundos? Ali a gente está em segundos, então, por exemplo, 0,01 segundos. Então, esse é o passo de amostragem que vocês têm que usar para escrever a lei de controle. Cliquem em OK. Pronto, então o sistema já está funcionando dessa forma, com um passo de 0,01. Então, aqui, para calcular a integral e a derivada, vocês podem usar que o tempo de amostragem é 0,01. Então, assim vocês fazem o código discreto. Tá bom? Esse é um lado um pouquinho mais longo, mas engloba vários conteúdos que a gente viu ao longo da disciplina. E é isso aí.